Né, que representa a liberdade, enquanto aqui os braços abertos representam a solidariedade, né, a fraternidade e a receptividade a todos. Então, esse é esse símbolo que domina a cidade, que é um símbolo de peixes, né, relacionado à era de peixes, é algo que não nos do qual ninguém pode escapar, né? Seja de que religião, seja de que tipo de concepção ou ideologia, esse símbolo está pairando acima de todos, né? Eu acho que também deveria ter algum outro lugar, um símbolo para os nativos, né? Um casal indígena, porque realmente é em cima dessa cultura que nós construímos esse lugar, né? Então aqui nós temos as constelações, só para representar, né, que a Terra girando em torno do Sol, nós vamos vendo sucessivamente o Sol projetado em cada uma dessas constelações, e como a Terra possui um movimento tipo um peão, onde ela descreve um círculo, um cone, a cada 25.920 anos, nós temos um fenômeno que se chama a passagem das eras astrológicas. Então, há 4.300 anos de Cristo, nós estávamos na era de Gêmeos, há 2.150 antes de Cristo em Touro, há 4 antes de Cristo passando de Áries para Peixes. E lá para 2.140, 2.300 em Aquário e 4.200 Capricórnio. Então, essa era de Peixes, foi dentro dela que os portugueses chegaram aqui, movidos também por essa fé cristã, né? Com esse desejo de ir em busca de um paraíso terrestre, né? e de um império do Espírito Santo, e em sequência a era de Áries, né? É interessante que existem representações do cristianismo, onde Jesus é representado como um carneiro jovem, com a cruz, né? Quer dizer, como as eras elas se deslocam no sentido de trás para frente, nós temos aí o símbolo do carneiro jovem, porque é o final da era, é o começo do signo. Então, nós temos aí essa fusão entre a força do Áries, né, e a tolerância, o perdão, a compreensão, a solidariedade dos peixes. E não por acaso, né, Jesus usou da força, né, para expulsar aquele pessoal do templo e enfrentar os sacerdotes, e ao mesmo tempo tinha essa atitude compreensiva de perdão e de solidariedade. Esse é o planeta Netuno, né, que simboliza o planeta que está associado ao signo de Peixes. Ele foi o único astro, ou aliás, o primeiro astro a ser descoberto através de um cálculo. Antes de ser visto nos telescópios, né, ele foi calculado, teve sua posição definida por uma abstração matemática e lógica, né? Então isso também tem a ver com o simbolismo de Peixes, que é aquilo também que você é capaz de deduzir por abstração, por lógica, pela imaginação, através de um sonho, de uma revelação, de uma percepção, de uma captação de alguma coisa transcendental. E no signo de Peixes, como o próprio nome diz, está implícito a ideia do cardume, né? Então, para esse signo, para essa cidade, como eu disse, né, as massas, os cardumes são fundamentais, são muito importantes. E a necessidade de se sentir e de se colocar integrado dentro de um cardume. Se você tirar um peixe do cardume, for medir, for pesar, ele vai ter algumas características próprias, distintas, né? Mas ele é um peixe no cardume. Então nós,
podemos ter várias diferenças, cada um comparado um com o outro, mas, na verdade, nós também pertencemos ao cardume da humanidade, né? Então, no signo dos peixes, nós temos também essa questão de que o peixe é capaz de se mover na vertical e na horizontal dentro d'água, né, com toda a liberdade. Ou seja, um peixe pode assumir em relação a um ponto N pontos de vista, N ângulos de visão. E também, como ele tem os olhos do lado, ele é capaz de enxergar as coisas de uma maneira global, né? É muito interessante que agora na Rio+20 instalaram 2 peixes. Eu não sei se foi intencional, se quem concebeu isso e executou essa obra estava se referindo à parte astrológica, né? Mas é fato de que no brasão da cidade tem 2 golfinhos. Também poderia ter sido daí que a pessoa tirou essa representação, mas que remete, de qualquer maneira, ao signo dos peixes, né? E essa visão esférica, né? A famosa lente fotográfica olho de peixe, né? Então, aqui nós temos bem outra representação do que é o olhar do pisciano. Ele é capaz de enxergar as coisas, ele é capaz de enxergar o bondinho, enxergar a montanha, enxergar as plantas, o banco, alguma coisa que se move lá no fundo, o prédio aqui. Então, essa visão esférica e circular, ela é totalizante e abrangente, mas ela não é detalhada, ela não é perfeita nos seus detalhes, né? Então, o peixe ele enxerga amplamente, mas ele não consegue ver as coisas exatamente como elas estão, ou aonde elas, que tamanho elas têm e aonde elas estão. Por isso que, debaixo d'água, né, a luz muda de direção e você tem, com o movimento da água, toda aquela diferença de dimensões que nos dá uma sensação, né? Você pode achar que uma coisa grande e, na verdade, ela é pequena, e depois ver que uma coisa que você está pensando que é pequenininha ser muito grande. Então, se você tirar o peixe dentro d'água, ele morre, ele não é capaz de sobreviver fora do meio dele, né? Então, talvez por isso seja tão difícil para os cariocas viver fora do Rio de Janeiro, que à medida que ele vai vivendo aqui, é como se ele fosse também se transformando, mesmo para alguém que vem de fora, num peixe que precisa dessa água para poder tirar o ar para respirar, né? Então, essa visão esférica e totalizante reina também nos símbolos da cidade. E esse cardume, né, se expressa com toda a sua alegria, com toda a sua intensidade no carnaval, né? Onde nós temos o sambódromo, a criação do Darcy Ribeiro, né, para essa realização dessa maior festa que há no mundo nesses termos, né? Eu conheci o Darcy graças a um amigo em comum e nós chegamos a desenvolver um trabalho também em comum e que não tinha nada a ver com astrologia. Aí ele, um dia, sabendo que eu me dedicava também a isso, ele virou para mim e falou assim, como você... Alô? Como você... Como você, sendo uma pessoa inteligente, é capaz de dedicar uma bobagem como essa? Eu disse, professor, o problema é que essa bobagem dura 4.000 anos. E uma coisa que dura tanto tempo assim tem uma boa probabilidade de não ser uma bobagem. Então, ele falou, é verdade, eu nunca tinha visto sob esse ângulo. Faz meu mapa aí e me diz o que você acha. Aí eu fiz e falei, você, Sol, conjunção Júpiter em Escorpião na 12, né? Eu falei, ascendente Sagitário, eu falei, você bem que gostaria de ser um imperador, né? Aí deu um pulo da cadeira e falou, é isso mesmo. Meu grande sonho é ter nascido na época do Império, na época da colônia, e ser imperador do Brasil, aí tudo teria sido diferente, né? Como todo bom escorpião sagitário imagina sempre, né? Então,
Ele era uma figura realmente muito interessante, muito criativo, como todo mundo sabe, e isso estava expresso no mapa dele. E aqui nós temos duas outras imagens, né, dessa questão da massa, né, uma Rock in Rio e outros Rolling Stones em Copacabana. O Rock in Rio, de 85, eu tive uma conexão direta com o evento. Vieram me perguntar que havia uma previsão de Nostradamus que diria que haveria um grande encontro de jovens e lá ia morrer muita gente. Aí eu falei que isso não ia acontecer. Havia uma conjunção de Sol e Júpiter que indicava que o festival ia ser um sucesso e que isso iria colocar o Rio de Janeiro de volta no circuito mundial dos eventos. E foi assim que aconteceu, né? E os Rolling Stones, eu estava em casa um dia antes, aí eu olhei os aspectos, eu pensei, pô, 1 milhão, não, quer dizer, eu não sabia que ia tanta gente assim, milhares de pessoas em Copacabana, isso é meio arriscado, né? Aí eu olhei, tinha umas características muito harmoniosas, né? Uma lua cheia também, se não me falha. Eu digo, não, isso vai ser tranquilo, não vai acontecer nada, vou para lá. E fui. E realmente foi uma experiência incrível, porque foi a maior massa humana na qual eu jamais tive inserido, né? E só mesmo em Meca, tanta gente se reúne no mesmo lugar de forma tão compacta, né? Então, isso aí é outro grande tema, né, do Rio de Janeiro. E acho que não tem outra escolha para a cidade a não ser, apesar de que às vezes causa transtornos e problemas, mas a vocação de cardume da cidade é muito grande. E muitas vezes esses cardumes também se reúnem por alguma coisa que acaba não sendo bem como se espera, né? Que é o caso das diretas já, né? Que se esperou tanto que fosse ter um resultado mais efetivo, mas acabou não acontecendo. Então, também aqui nós podemos ter tanta ilusão, né, quanto até achar que Cristo está protegendo o Flamengo, né? E que seja lá o que aconteça, ele vai acabar fazendo um milagre e o time ganha, né? Agora estão dizendo que já não é mais, né? Que os corintianos parece que estão empatando, estão iguais. Mas de qualquer maneira é outro exemplo do carisma do Rio de Janeiro transportado para um time de futebol, né? Que tem torcedores no Brasil inteiro, né? Você vai em qualquer jogo, em qualquer estado, você vai encontrar gente lá com camisa do Flamengo, e isso sempre foi uma coisa muito marcante. E o símbolo da torcida é o urubu, né? Que não deixa de ser também um símbolo pisciano, porque é uma ave que se alimenta dos restos, né? Que nos peixes tem a ver também com aquilo que está putrefato, com aquilo que se dissolve, com aquilo que está em ruínas, né? Então, que dali começa uma nova vida. Entre os tibetanos, existe um funeral que eu gostaria que fizesse comigo, mas não sei se eu vou conseguir, aonde eles esquartejam o cadáver e dão de comer aos abutres, né? Que é a última grande doação de si próprio para a transmutação e para a continuidade da vida num outro ser, que inclusive vai levar os seus pedaços mais além. Tem inclusive uma historinha interessante do Shakespeare, que ele diz que um rei morreu e foi enterrado num cemitério perto de um riacho. E os fluidos da putrefação do rei foram para dentro d'água. E um peixe se alimentou deles. E aí esse peixe desceu o rio e um mendigo pescou, fritou o peixe e comeu. E foi assim que um rei desfilou com seu séquito nos intestinos de um mendigo, né? Então, esses são os paradoxos piscianos, né? Mas, sem dúvida nenhuma, essa é outra expressão de cardume, né, do Rio de Janeiro. E aqui, finalmente, nós temos o mapa do dia 1º de março de 1565, que é quando a cidade é fundada, né?
E, novamente, nós temos o signo de Peixes no alto, né? Como quando da chegada dos portugueses na Bahia, dando esse nome de Baía da Guanabara, o Rio de Janeiro, e naquela hora o Netuno estava no ascendente, subindo no horizonte, no signo de Gêmeos, né? Então, por isso que eu me detive em explicar, né, e colocar as questões de Peixes e Gêmeos, porque na ação, né, nós temos uma ação, uma movimentação geminiana na cidade, mas com uma tônica netuniana. É muito interessante essa combinação, porque há uma lua minguante, né, que vai ser nova, em Peixes, junto com Plutão, Ceres e Mercúrio, né, vai passar sobre o Sol. Então nós temos aí 5 astros no ponto mais alto do mapa, no signo de Peixes. Então isso realmente é um símbolo de alguma coisa que vai se elevar, que vai se projetar, que vai alcançar um lugar proeminente no mundo, né? E que vai se projetar para muito além das suas fronteiras. E esta possibilidade se torna algo corporal, físico, que vai se manifestar na própria condição corporal da cidade. Então, o corpo da cidade é geminiano, mas toda a sua intenção é pisciana, né? O signo solar representa as intenções e o signo ascendente as ações, né? E a Lua as relações. E é muito interessante, muito importante também assinalar que essa Lua que está minguando, ela está invisível, né? A Lua representa aquilo que nos é mais próximo, nos é mais íntimo, né? É o primeiro astro. Se você estivesse aqui do lado de cá, você estaria vendo uma lua cheia ali, maravilhosa, já está se elevando ali acima da casa 12, já está lá pela 11. Então, logo mais vocês vão poder apreciar. E quando eu cheguei aqui estava ventando bastante, né? Aí eu disse para o pessoal, quando a lua sair, o vento para, né? Que essas transformações também estão em compasso com a lua, né? Então, se concretizou minha previsão. Eu cheguei a estudar meteorologia, né? Eu queria aplicar astrologia na meteorologia, depois eu vi que isso não ia ser possível, porque a meteorologia é um estudo muito complexo e para fazer todas essas relações seria muito difícil. Então aqui nós temos uma lua minguante, invisível, e essa lua representa o povo, né? Então, nós sempre vamos ter aqui no Rio de Janeiro um povo invisível, né? Uma parte da população, que é a primeira que estava aqui, que é dos nativos, que se tornou invisível, que foi dizimada, né? Nós temos, calcula-se que deveriam existir aqui 300 mil tamoios, né? Ou tupinambás, que acabaram sendo dizimados pelos portugueses porque eles eram mais próximos dos franceses e criaram uma hostilidade muito grande, e isso ao longo do tempo levou a um extermínio, né? Um dos donos, né, da área que hoje é a Lagoa Rodrigo de Freitas, para se livrar dos nativos, ele espalhava roupa com varíola na mata para os índios pegar, vestir, adoecer e morrer, né? Então, realmente isso aqui foi uma coisa muito... esse desaparecimento, né? Essas famílias que vão se tornando invisíveis aqui. Nós vamos falar de outras características nesse sentido. Então, de fato, a cidade tem esse destino de se elevar e de se expandir e de se projetar mundialmente, né? E há aqui o Urano em Sagitário, em oposição a esse Netuno, tudo isso quadrado com Plutão. Quer dizer, de tédio não se morre no Rio de Janeiro, né? Sempre haverá alguma situação de inquietação, de turbulência, de tensão e de grandes transformações, porque as quadraturas representam combates entre os elementos, e esse combate gera movimento, né? Então a água combate o ar,
que combate o fogo, né? Então, o fogo pode ferver a água e a água pode apagar o fogo, né? O vento, o ar pode expandir o fogo, até pode apagá-lo, né? E o ar, o vento, pode evaporar a água. Então, na verdade, as quadraturas simbolizam o combate dos elementos que geram a impermanência e a transformação. Que, se nós pudéssemos acompanhar e fluir com elas, não haveria problema nenhum, mas é que nós temos uma tendência de cristalizar e de reter e resistir às transformações. E isso que é o conflito das quadraturas, né? Uma quadratura não quer dizer necessariamente um conflito, mas à medida que você resistir à transformação e à mudança e a transformação que ela representa, você vai ter cada vez mais conflitos. Então, chegando aqui, Estácio de Sá, ele funda a cidade, coloca o padrão da tomada de posse das terras para o rei de Portugal, aqui na Praia Vermelha, né, à sombra do Morro Cara de Cão, que é logo ali, exatamente nessa linha que nós estamos, e alguém traz consigo uma estátua de São Sebastião, né? Porque no dia de São Sebastião foi o dia em que eles conseguiram uma vitória expressiva sobre os franceses, então eles atribuíram isso ao milagre de São Sebastião, uma proteção de São Sebastião, que é um santo que, segundo o professor Federico Speth, é o padroeiro da acupuntura, né? Porque esse era um grande acupunturista que havia em Copacabana, um homem muito sábio, muito habilidoso na acupuntura. Ele tinha uma estátua de São Sebastião em cima da mesa. E ele disse, esse aí é o padroeiro da acupuntura. E, de fato, a acupuntura começou com pontas de flecha, né? Teve um rei chinês que foi à guerra e levou uma flechada aqui perto do calcanhar, e aí, quando ele foi tratado e retiraram a flecha, o médico dele, ele relatou ao médico que um problema de fígado, de digestivo que ele tinha sumido. Aí o médico ficou meio estranho com aquilo e pensou, bom, a única coisa diferente que aconteceu com ele foi ter levado aquela flechada. Aí ele pegou uma ponta de flecha e começou a cutucar os clientes dele que tinham o mesmo problema. E foi assim que a acupuntura se desenvolveu, né? É verdade, estão rindo, mas é verdade. E aí, bom, pelo menos parece que é verdade, né? Nunca se sabe. Mas, enfim, o que acontece é que outro dia meu filho estava com um problema de tendinite, aí eu falei para ele, pega um garfo e fica cutucando. Aí falei para ele onde é que era o ponto, que o meu irmão é acupunturista mesmo de verdade, né? Mas eu aprendi algumas coisas com ele. E ele falou, pô, esse garfinho é miraculoso. Pois é, porque realmente é a técnica lá do primeiro rei de usar as flechas, né? Então, esse símbolo aí desse sacrificado, né? Como o próprio Cristo, né? Também crucificado, né? Então, a cruz e aí o martírio deste homem flechado, né? Também caracteriza o Rio de Janeiro, né? Nós temos, inclusive, as flechas presentes no primeiro símbolo da cidade. E esta questão do sacrifício e do conflito e da dor é marcante aqui, né? Inclusive, o próprio fundador da cidade tomou uma flechada no olho, uma flecha envenenada, e ele morreu com muito sofrimento, de forma muito dolorosa. O próprio fundador da cidade também acabou tendo esse mesmo destino, né? Que é uma coisa impressionante. Então, esse primeiro simbolismo da cidade do Rio de Janeiro reúne a esfera armilar, né? Que era o símbolo dos portugueses, com a eclíptica, né? Com o cinturão dos signos e com essas três flechas, né? Então, nós temos aí uma fusão, né, da cultura nativa dos índios com a cultura milenar portuguesa,
baseada nesta universalidade da esfera do mundo com o céu, né, com a eclíptica, totalmente símbolo dos peixes, que é essa comunhão entre uma cultura estranha e milenar com uma outra também milenar, mais pré-histórica. Então, esse primeiro símbolo da cidade é muito bonito, muito interessante, porque reflete bem esta questão. E aqui nós temos, então, o quadro onde mostra a morte do Estácio de Sá, que foi devido a esse ferimento na batalha com os franceses, né? Ele foi ferido por uma flecha dos tamoios. E na primeira tentativa que eles fizeram de tentar remover os franceses da ilha de Villegaignon, a França Antártica, eles foram mal sucedidos, e ele teve que ir a São Paulo, foi a São Vicente, buscar paulistas, e os índios tamominos para lutar com os tupinambás e com a Confederação dos Tamoios. Então, o Rio de Janeiro não seria fundado se não tivesse tido o concurso dos paulistas, né? E acho que lá no fundo tem essa rivalidade, né, e essa disputa, porque às vezes as pessoas esquecem, mas os paulistas têm um direito adquirido sobre o Rio de Janeiro, dada essa contribuição em vidas que eles deram para a fundação da cidade. E aqui nós temos um quadro, né, que é um quadro romanceado, que seria o último tamoio, né, que teria sido morto aqui na praia de Botafogo. Então, é outra representação de que essa nação que aqui habitava e aqui ocupava esse espaço acabou sendo dizimada e sendo excluída, né? E outra nação que veio para cá e acabou tendo o mesmo sofrimento e até hoje, né, sofre as consequências dessa questão da escravidão, são as nações, né, as tribos africanas que para cá vieram, né? Então, esses castigos públicos, né, também tem muito dessa característica pisciana. E aqui um anúncio no jornal de um crioulo fugido, né, que se pagava 50 mil escudos de recompensa, né, pela dinheiro da época, né, ou cruzados, eu não sei que moeda era essa, pelo indivíduo chamado Fortunato, e aí vem toda a descrição. Então, existe inclusive um livro que baseado todo ele em anúncios de jornal relacionados à compra, venda e busca de escravos, perseguição atrás de escravos fugidos, né, que formaram depois os quilombos. E há até pouco tempo, né, e continua há pouco tempo atrás, essa situação continua se repetindo. Então, os 3 milhões ou 4 milhões de africanos que vieram para o Brasil, eles continuam sofrendo, de alguma forma, as consequências dessa discriminação e desta condição de escravos, né? E outro símbolo que corresponde a esse São Sebastião, a esse Cristo, a estes negros, né, sendo açoitados e escravizados, é o Tiradentes, né, que foi enforcado aqui no Rio de Janeiro por sua conspiração contra a coroa portuguesa, contra um imposto de 20%, né, o quinto. Hoje nós temos 37% a 40% de imposto e ninguém se revolta, né? Então, ele já não achava suportável 20%, então o que ele pensaria hoje, né? Então, o Tiradentes foi morto, ele não foi enforcado na Praça Tiradentes. E se você for na Praça Tiradentes, não tem nenhuma estátua de Tiradentes, tem uma de Dom Pedro I.
Isso é outra coisa que tem muito aqui no Rio de Janeiro. As sinalizações, os nomes não correspondem aos lugares, que é uma coisa bem netuniana, né? Geminiana. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu ficava muito estressado porque eu perdia vários acessos das vias expressas, porque não tinha nenhuma sinalização, ou elas estavam tão em cima do lugar que era impossível fazer uma opção sem correr riscos, né? Então, isso, eu sempre me pergunto por que até hoje as placas das cidades não estão em inglês e espanhol também, né? Porque o que circula de estrangeiros aqui é tanto que valeria a pena, facilitaria a vida de muita gente ter uma sinalização em outras línguas. Mas isso faz parte também de peixe ficar nesse mistério e a pessoa ter que se virar sozinha. Outro que se sacrificou aqui nessa cidade foi o Getúlio Vargas, né? Como a gente já comentou, ele, na década de 30, ele liderando uma revolta, uma revolução, que se originou do movimento tenentista, ele vem e toma o poder na cidade e acaba, depois de 19 anos no poder, se suicidando no Palácio do Catete, não muito longe daqui, né? Então, esse é outro momento onde a cidade vive uma comoção muito grande em função de um autossacrifício tão drástico como esse que o Getúlio cometeu, que ao mesmo tempo era um golpe político de mestre, porque assim ele esvaziou uma tentativa de golpe, né, da direita conservadora militar, que já queria, naquela época, assumir o poder no Brasil, né? Mas ele se matando, ele fraudou esse plano, que acabou depois se concretizando mais tarde, né? Ele só protelou essa situação, né? Ele era um taurino, tem um mapa astrológico muito interessante, porque ele reúne muitos planetas em torno na casa 4, então ele é uma pessoa que se dedica inteiramente à pátria, ao país, à sua família. Então ele se entregou a esse governo, sendo o que eu chamo o Dom Pedro III, né? Ele foi praticamente um novo rei, um novo imperador, porque na verdade nós não estávamos preparados para já estar dentro da República. E tanto é que nós temos aqui sempre o rei Roberto Carlos, né, a rainha Xuxa, o Castelo de Caras, né? Porque quando o povo não tem rei e rainha, ele cria esses mitos em celebridades, né? Vai procurar de alguma maneira outra expressão. Aí eu coloquei essa imagem do torturado, né? Também durante esse período de exceção e durante o período do Getúlio também houve muita tortura, muita repressão, muita punição e muita proibição de expressão. E da mesma forma na ditadura militar. E então nós temos que estar atentos que no Rio de Janeiro existe esta energia, né, essa força que ela tem um conteúdo de conflito e que pode resultar em muita dor. E isso é uma questão que está sempre presente na cidade, porque de fato ela foi a que mais sangue custou para ser construída e para ser conquistada, né? Desde o princípio ela foi disputada. E eu tenho a impressão que isso se deve principalmente à exuberância, à beleza e à fertilidade do lugar, né? Então, é um lugar que, às vezes tem pessoas que colocam lá no Facebook, na internet, eu moro no lugar que os outros vêm passar as férias, né? As pessoas gostam, de alguma maneira, de se envaidecer, né, dessa beleza. E eu costumo dizer que qualquer cidade que fosse construída nesta natureza seria maravilhosa, né? Porque maravilhoso aqui não é tanto a cidade, mas muito mais a natureza, que é indomável, né? É outra coisa que esse Netuno e o Sol em Capricórnio representam, lá no começo da nossa palestra, é essa força maior da natureza que está sempre presente aqui. Ninguém, nunca, nenhuma geração vai conseguir submeter esse lugar
como aconteceu em São Paulo, né, que você não tem mais nada, você só tem cimento, prédios, ruas, carros, você tem que andar muito para ver alguma natureza mais pura. Aqui você tem lago, lagoa, você tem oceano, você tem montanhas, você tem floresta, você tem riachos, você tem rios, enfim, você tem mangues. O que você quiser ainda você pode encontrar aqui de uma forma até bastante pura, né? Então, essa força da natureza também desperta nas pessoas aquilo que elas têm de melhor e pior, né? O mais instintivo ao mais místico, ao mais elevado, ao mais idealizado. E aqui nós temos as sombras, né, desses 4 meninos mortos na Candelária. É a sombra da própria catedral, né? Ninguém se absteve de cometer esse crime bárbaro e sacrificar essas crianças, né, por conta de elas serem meninos de rua que incomodavam comerciantes locais e acabaram chacinados. Então, em todo lugar do Rio de Janeiro você vai encontrar algum tipo de correspondência com esse simbolismo, né? E que, de alguma maneira, passa a ser até meio banalizado e integralizado. As pessoas já convivem com isso e já não dão a importância que isso deveria ter, né? Então, esse movimento aí da pacificação das favelas, né, das comunidades, era algo que devia ter sido feito já há muito tempo, né? É muito tardio, de certo ponto, mas antes tarde do que nunca, né? Essa solução. Aqui nós temos também um evento muito interessante, que é o fato de que o Rio de Janeiro foi sequestrado por esse corsário, né? Francês, o Guy de Trohan, que entrou na Baía da Guanabara e um outro colega dele já tinha tentado e sido mal sucedido. Ele veio com 17 navios e conseguiu, então, dominar a cidade e exigir um resgate de 10 milhões de cruzados ou coisa assim. E, na verdade, só foi pago 600 mil, porque não havia esse dinheiro. Foi tirado até um pouco dos recursos do próprio governador da cidade. Então, nós temos aqui uma correspondência muito interessante, porque no mapa progredido do Rio de Janeiro, o Sol e o Saturno estavam em conjunção. O Sol estava em conjunção com o Saturno e o Saturno em trânsito em conjunção com o Saturno, que é esse fato da cidade se ver invadida, né? E pelo trânsito daquele dia em que houve a invasão, havia um grande aglomerado no signo de Gêmeos, né? Então, uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a cidade já foi inteiramente sequestrada e teve que pagar um resgate pela sua libertação. E aqui nós temos o evento mais importante, mais marcante da história da cidade, que é a chegada de Dom João VI, que é algo que está preconizado naquela grande conjunção em Peixes no meio do céu, né? Então, perseguido por Napoleão, ele decide transportar toda a monarquia portuguesa para o Rio de Janeiro, e isso vai trazer uma transformação não só para a cidade, mas como para todo o país, né? Que isso irá impulsionar e alavancar o crescimento da cidade e do Brasil, e vai ter um reflexo também sobre todas as Américas, né? Então, nessa chegada de Dom João VI, em 1808, nós temos mais uma confirmação da importância dos peixes, né? E do fato de que é bem visível aqui o Sol e o Plutão naquele dia da chegada do Dom João VI, sobre o Plutão, o Sol, a Lua, da fundação do Rio de Janeiro. Nós tínhamos aí o Marte, Sédina, Sol, Plutão e Júpiter em Peixes, né? Então, esse Júpiter também simboliza o quanto essa vinda iria expandir, ampliar e ter uma consequência enorme. E aqui vocês têm Vênus sobre Vênus
em Aquário, né? Também estimulando a cultura, a arte, a estética, né? E o Netuno estava em Sagitário em oposição a Netuno. Então vocês lembram que eu disse sobre o fato de que Netuno representa a chegada do estranho, né? do estrangeiro. Então, esse lugar aqui está destinado e fadado a ser sempre invadido, né, literal ou entre aspas, por estranhos. E eles aqui se instalar e dominar e se estabelecer de uma forma muito envolvente, misturada e unificada, que depois vai ser difícil você conseguir separar um do outro, né? E também é muito interessante que havia a Lua em Câncer, a hora é conhecida, né? Foi às 11 horas da manhã do dia 8 de março que ele desembarcou na cidade. Nós temos a Lua em Câncer fazendo um trígono com esse Saturno em Escorpião e ambos em trígono com o Sol em Peixes, o que mostra que ia se criar uma raiz e uma identidade nova para a cidade e para o país, né? E imediatamente Dom João VI chegou e elevou o Rio de Janeiro, o Brasil a Reino Unido, a Portugal, né? Então, isso já foi uma conquista. Em 1º de janeiro de 1763, ou seja, antes do Dom João VI chegar, o Brasil já tinha sido elevado a vice-reino com a capital no Rio de Janeiro. Então vocês vejam que quando pela primeira vez o Rio de Janeiro se torna a capital, nós temos um triângulo entre Júpiter, Plutão e Plutão no céu, com o Júpiter do Rio de Janeiro, que representa então essa primeira grande valorização, expansão, enriquecimento, fortuna e fartura para a cidade, para o seu relacionamento com o resto da comunidade do país, né? E aqui nós temos o nosso grande faraó, Juscelino Kubitschek, né? Que foi quem puxou o tapete do Rio de Janeiro e levou a capital para Brasília, né? Então, na era de Peixes, nós temos a expansão litorânea do mundo, né, com todos os litorais sendo ocupados em primeiro lugar. Depois, à medida que Aquário está se formando e está se engendrando, nós temos movimento para o interior, para os lugares ainda mais inóspitos e mais inexplorados. Então, assim também nos Estados Unidos, a capital foi levada para Washington, aqui a capital foi levada para Brasília, né? Então, nós temos aqui uma configuração muito interessante, porque o Marte, no dia da inauguração de Brasília, está em conjunção com Plutão, quase em grau exato, formando uma quadratura com Urano, que é bem representativo de uma ruptura, enquanto que o Plutão está em conjunção com o Júpiter, em Virgo, né? Então, esse eixo da Lua com o Júpiter está ativado por esse simbolismo do Plutão em conjunção e, ao mesmo tempo, do Marte com Plutão em quadratura com Urano. E, realmente, essa perda da condição de capital teve várias consequências que a maioria testemunhou, conhece ou está bem informado a respeito. Uma delas foi a fusão e a confusão e a desfusão do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, e isso causou uma série de entraves. Outro fator marcante na história da cidade é o Fico, né? Que com essa decisão começou a se criar a condição para que houvesse a independência, né? Que na verdade não passava também de uma sucessão dinástica, conforme a gente pode ver aqui. Provavelmente isso é um horário atribuído, né? Não posso afirmar, mas foi de manhã, não se sabe a hora, provavelmente foi antes do almoço. Ele vai ao balcão, né, a sacada do paço, e faz essa declaração para o povo. E vocês podem ver que a Lua aqui está em conjunção a Saturno em Leão, que é bem significativo de uma questão real, né, de uma questão
de um fico, né, de ficar, de plantar raízes. Aqui você tem de novo Plutão em peixes, e ainda no final do signo de peixes, fazendo o contato com Mercúrio, e essa grande aglomerado de astros em Capricórnio. Nós temos o Sol, Ceres, Mercúrio, Urano e Netuno, né? Nós estamos nos aproximando da conjunção, aliás, já estávamos na conjunção de Urano e Netuno em Capricórnio, que é aquela que Marta Pires Ferreira vai nos brindar com vários outros aspectos, né? Eu teria ainda mais para falar. A gente vai ter que fazer um outro evento para passar a outra metade das coisas que eu preparei. Eu não estabeleci um fim. Eu deixo esses elementos para vocês pensarem a respeito e meditarem. Ao longo do evento aqui nós vamos poder discutir vários pontos aqui com nossos colegas, outras questões vão ser levantadas e nós estaremos depois deste evento no Teatro do Planetário da Gávea, fazendo uma vez por mês, às segundas-feiras, um encontro aberto para discutir sobre o mapa do Rio de Janeiro e outros assuntos, com colaboração também dos nossos colegas, com parceria das outras entidades que quiserem apoiar e participar. Isso será uma oportunidade da gente desenvolver, debater e trocar ideias sobre esse aspecto. Então, eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Agora nós teremos um coquetel para todos que estão presentes. Então, eu convido todos a se dirigir ao interior e apreciar um pouco mais essas duas belas exposições da Marta e do Paulo. Muito obrigado a todos vocês e qualquer coisa estamos aqui.